O que você faria se encontrasse um animal morto há 40 mil anos, mas que, ao ser tocado, ainda deixasse escorrer sangue vivo e quente pelas suas mãos? Do permafrost da Sibéria aos picos mortais dos Andes, o gelo está derretendo e devolvendo segredos que deveriam ter ficado enterrados para sempre. Cientistas estão encontrando criaturas tão perfeitas que parecem ter morrido ontem. E o que eles estão fazendo agora vai dividir a sua opinião. Eles estão usando o DNA desses fantasmas para tentar trazer espécies extintas de volta à vida em laboratório. Mas aqui vai a pergunta que está causando briga nos comentários de todo mundo. Nós temos o direito de brincar de Deus e ressuscitar predadores que a natureza decidiu apagar da Terra? Ou estamos abrindo uma caixa de Pandora que pode destruir o nosso ecossistema atual? Escreve aqui embaixo: ressuscita ou deixa enterrado? Quero ver quem ganha essa discussão. Fique até o final, porque você vai conhecer desde filhotes de demônios com dentes de sabre até uma princesa tatuada que esconde um segredo médico de 2.500 anos que a ciência acabou de descobrir. Prepare-se, porque o que está saindo do gelo vai mudar tudo o que você pensa sobre o passado. O filhote de dente de sabre. Por 37 mil anos, ninguém tinha visto nada parecido, nem mesmo seus bigodes ou uma pata. Cada imagem de um filhote de dente de sabre que já existiu foi construída a partir de ossos quebrados e suposições. O tigre dente de sabre é um dos animais extintos mais icônicos. Este é um demônio com boca de facão. Cientistas estavam simplesmente trabalhando no escuro durante os processos de reconstrução. Eles estavam fazendo engenharia reversa de um fantasma. Mas tudo isso estava prestes a mudar no outono de 2020. Isso foi depois que um homem procurando por presas de mamute ao longo do rio Badiarica, na Sibéria, apontou um canhão de água para uma parede de lama congelada. E o fantasma saiu. Ali estava um filhote de 3 semanas, não mais pesado que um gato doméstico. Seus olhos ainda fechados, sua pelagem marrom e bigodes perfeitamente preservados, suas almofadas quadradas nas patas, uma característica que nenhum gato moderno possui, estavam intocadas pelo tempo. Ele havia morrido antes mesmo de caçar, antes mesmo de abrir os olhos para olhar o mundo que estava prestes a esquecê-lo por 37 mil anos. Cientistas o identificaram como Homotherium latidans, a última linhagem de gatos dente de sabre na Terra. A metade frontal de seu corpo estava notavelmente completa, mas a metade traseira estava faltando. Nós ainda não sabemos a causa dessa separação. Quando uma análise comparativa foi realizada contra um filhote de leão moderno de 3 semanas, os resultados foram chocantes. Havia diferenças estruturais que nenhum paleontólogo havia conseguido confirmar antes. Ele não tinha almofadas carpais nos pulsos, possivelmente uma adaptação para o movimento silencioso na neve. Encontrado na Sibéria, também reescreveu o mapa de distribuição da espécie. O Homotherium era anteriormente mapeado apenas nas Américas, África e Europa. Agora estava na Ásia também. A extração de DNA já está em andamento. No entanto, pesquisadores que estudam o espécime apontaram algo incomum: a extinção relativamente recente do filhote e sua estreita relação genética com grandes felinos modernos o tornam um dos candidatos mais plausíveis para a revivificação por edição genética. Mas, por enquanto, isso permanece teórico. No entanto, o filhote é real e também é a possibilidade, por mais distante que seja, de trazer uma espécie como essa de volta à vida. O potro do rio Lena. Existe uma cratera no leste da Sibéria tão grande que engoliu a floresta acima dela por décadas. Os locais a chamam de porta de entrada para o submundo. As paredes de permafrost caem quase 55 metros verticalmente e a cada ano o desgelo a separa ainda mais, expondo o que o solo congelado tem guardado por baixo. Em 2018, o que ele revelou foi um potro de 2 semanas, cascos ainda macios do nascimento, cada pelo em seu corpo intacto, sua pelagem ainda da cor que tinha no dia em que morreu há 42 mil anos. Cientistas que o examinaram descreveram a preservação em linguagem simples. Eles disseram que parecia pacífico, como se tivesse simplesmente deitado. Mas havia algo mais chocante. Quando cortaram o tecido, sangue líquido escorreu. Este foi o sangue líquido mais antigo já registrado, com 42 mil anos. Foi preservado tão completamente pelo frio que a
a estrutura celular mal havia degradado. Para completar, vestígios de urina ainda estavam presentes na bexiga. O cavalo Lena era uma raça robusta, adaptada ao frio, com pernas mais curtas e pelagem mais densa do que qualquer cavalo vivo hoje. Pode estar extinto, mas cientistas da Universidade Federal do Nordeste, na Rússia, estão agora trabalhando para mudar isso. Eles estão extraindo DNA de tecido muscular e de órgãos na tentativa de produzir um embrião viável para implantação em uma égua moderna. Eles têm tentado por meses, mas ainda não tiveram um avanço. Algo é certo, porém. Algum lugar nesse material celular preservado está um projeto genético para um animal que respirou pela última vez durante a Era do Gelo. Quase nunca encontramos animais mumificados como este, com pele e carne. Juri, o filhote de lobo. Em algum lugar no Yukon, há 57 mil anos, um filhote de lobo morreu. Ela tinha 6 semanas de idade e era pequena o suficiente para segurar em uma mão. E o solo congelado a levou tão rápido e a segurou tão completamente que quando ela saiu de uma parede de permafrost em 2016, caindo solta de um jato de água de um canhão de garimpeiro, ela ainda tinha seus cílios. O Porrotrium dequetin, em cuja terra ela foi encontrada, a nomeou o Juri, lobo na língua Han. A paleontóloga Julie Meitin, uma das maiores especialistas mundiais em carnívoros da Idade do Gelo, a examinou. Ela a descreveu como a múmia de lobo mais completa já encontrada, 100% intacta. A única coisa que faltava eram os olhos. Há 57 mil anos, as pessoas que viviam neste mesmo vale caçavam mamutes. Eles acendiam fogueiras à noite e lobos jovens e pequenos, exatamente como Juri, circulavam essas fogueiras no escuro. Eles eram frequentemente atraídos pelo cheiro de carne e calor, perto o suficiente para ver, mas ainda não perto o suficiente para confiar. Ela fazia parte desse mundo, bem na beira da luz da fogueira. Quando os resultados do DNA chegaram, a história mudou completamente. Juri não está relacionada a nenhum lobo vivo hoje. Sua linhagem inteira se foi. Uma população fantasma, extinta sem descendentes. É conhecida por existir apenas porque um filhote se afogou na lama certa, na temperatura certa, há 57 mil anos. Sem ela, nunca teríamos sabido que eles estavam lá, um espécime, um genoma. Essa é a única prova que temos de que uma população inteira existiu. O bisão da estepe. Antes do bisão americano, antes do bisão europeu, mesmo antes de qualquer bovino que caminha na Terra hoje, havia algo maior, mais selvagem e construído para um mundo que não existe mais. Ele vagava pela estepe dos mamutes em rebanhos que escureciam o horizonte. Alimentava os leões, os lobos, os ursos das cavernas e as pessoas que pintavam seu retrato nas paredes das cavernas em cores que duraram 30 mil anos. Então ele se foi. Mas em 2022, ele fez um grande retorno. Na planície de Yana Indigirka, na Sibéria, pesquisadores completaram uma necropsia em um bisão da estepe que havia sido congelado por 8 mil anos. Surpreendentemente, o coração estava lá, o cérebro estava lá, os vasos sanguíneos também haviam sobrevivido. Não como fósseis ou impressões, mas como estruturas físicas reais. Até o sistema digestivo estava presente, e a lã ainda estava presa à pele. Quando os cientistas extraíram o material do corpo, o que encontraram desafiou todas as expectativas. Seus cromossomos ainda eram viáveis 8 mil anos depois. O bisão da estepe não é um parente evolutivo distante dos bovinos modernos. É seu ancestral direto. Cientistas que passaram suas carreiras trabalhando na reprodução de bovinos já entendem a biologia desses animais em nível celular. A infraestrutura para a revivificação já existe de uma forma que não existe nem para mamutes, nem para leões das cavernas. A falta de gordura ao redor do abdômen disse aos pesquisadores algo mais. Este animal morreu de fome. Estava magro e enfraquecido. Havia sobrevivido o tempo suficiente para sentir o mundo mudando ao seu redor. O clima mudando, a estepe encolhendo, antes que o frio o levasse e o preservasse até 2022. Agora, a ciência detém a resposta sobre se a revivificação do bisão da estepe é uma possibilidade. A donzela de gelo da Sibéria. No topo do mundo,
4 países se encontram: Rússia, Cazaquistão, China e Mongólia. O lugar é tão remoto, tão silencioso de tirar o fôlego, que os locais o chamam de segunda camada do céu, e sob seu solo congelado, a Terra tem guardado segredos que o resto do mundo abandonou há muito tempo. No verão de 1993, a arqueóloga Natalia Polosmak estava derretendo o permafrost com baldes de água fervente quando avistou algo: um ombro, uma tatuagem azul e debaixo dela um rosto. Esta era a donzela de gelo da Sibéria, também chamada de Princesa de Yukok. Ela tinha 25 anos, estava no chão há 2.500 anos. Estava vestida de seda, embrulhada em lã e deitada em um caixão carvado de uma única árvore de lárico. Seu cocar tinha 90 centímetros de altura. 6 cavalos com arnês cerimoniais completos foram sacrificados e arranjados ao lado dela. Quem a enterrou queria que quem a encontrasse entendesse que ela tinha sido enormemente importante. Suas tatuagens eram extraordinárias. Elas retratavam uma criatura mítica com bico de grifo, corpo de cervo e chifres florescendo nas pontas. Foram feitas com uma precisão que tatuadores modernos observaram com admiração. Imagens infravermelhas revelaram tatuagens adicionais invisíveis ao olho nu. Mas quando os exames de ressonância magnética voltaram, a pintura mudou completamente. Ela tinha câncer de mama avançado. Ela o carregou por aproximadamente 3 anos antes de morrer. Provavelmente sentia muita dor para caminhar até seu próprio local de sepultamento. É provável que ela tenha sido carregada até lá. Resíduos de cannabis no kit de sepultamento sugerem que ela estava controlando essa dor com o que a estepe lhe oferecia. Existe uma crença entre alguns pesquisadores de que ela era uma xamã, que sua sofrência e sua navegação por ele eram inseparáveis de seu papel. Ela lutou contra seu próprio corpo por 3 anos. Então, o frio a segurou por mais 2.500 anos. O rinoceronte lanudo. Imagine um rinoceronte. Agora, dê a ele uma pelagem grossa o suficiente para sobreviver a um inverno siberiano. Faça-o ter 1,80 m na altura do ombro, 4,5 metros de comprimento e coloque um chifre denso em seu rosto. O chifre era tão pesado que se arrastava em direção ao chão como uma lâmina construída para varrer a neve e alcançar a grama congelada por baixo. Isso não é CGI, era um animal real. Ele caminhou da Espanha à China. Ele também compartilhava a estepe dos mamutes com mamutes lanudos, leões das cavernas e os primeiros humanos a se aventurar no extremo norte. E, durante a maior parte da história, tudo que tínhamos dele eram fragmentos, ossos espalhados, um crânio aqui e um chifre ali. Então, em 2007, o rio Kolyma, na Rússia, abençoou a humanidade com um. Encontrado a 6 metros de profundidade na margem do rio, o rinoceronte de Kolyma é o único rinoceronte lanudo adulto completo preservado no permafrost conhecido pela ciência. Era uma fêmea, intacta o suficiente para que os pesquisadores pudessem determinar sua dieta a partir do conteúdo estomacal. Eles determinaram que ela se alimentava de vegetação rasteira da estepe cortada perto do solo congelado. Ela havia vivido intensamente em uma paisagem difícil e o frio havia mantido cada detalhe dessa vida dentro dela. 8 anos depois, o permafrost liberou outra coisa, um bezerro de 10.000 anos. Tinha quase 1,5 m de comprimento, seus pelos grossos ainda presos e 2 chifres do tamanho de um punho fixados em seu crânio. Cientistas acreditam que os bezerros de rinoceronte lanudo morriam em grande número, pois a taxa de mortalidade infantil era provavelmente severa. Esta também pode ser a razão pela qual restos juvenis são quase inéditos. No entanto, este estava perfeitamente preservado, dando à humanidade uma rara chance de montar o quebra-cabeça. O parente vivo mais próximo do rinoceronte lanudo não é o rinoceronte branco ou rinoceronte negro, é o rinoceronte de Sumatra, outra espécie criticamente ameaçada. Restam menos de 80 deles na Terra. O ancestral está congelado na Sibéria, o descendente está quase extinto, e essa linha particular está muito tênue. As crianças de Liulalyaku.
A 6.700 metros acima do nível do mar, o ar está pela metade, nada cresce e apenas algumas coisas se movem aqui. O frio é uma condição permanente, absoluta e indiferente. A civilização Inca acreditava que os picos altos não estavam vazios, eles estavam habitados por deuses. E esses deuses que viviam lá exigiam a oferta mais perfeita que uma civilização poderia produzir. E que melhor oferta do que uma criança? Em 16 de março de 1999, o arqueólogo Johann Reinhardt alcançou o cume do vulcão Llullaillaco na fronteira Chile-Argentina e encontrou 3 delas: a donzela, de 13 anos, o menino, de 4 ou 5, e a menina do raio, também de 4 ou 5. Eles foram colocados em uma câmara subterrânea há 500 anos e deixados ao frio. O especialista forense Andrew Wilson chamou a donzela de a múmia mais bem preservada que ele havia encontrado em qualquer lugar do mundo. Ela tinha longas tranças, pele intacta e seus dedos estavam dobrados em seu colo. Nas palavras de Wilson, ela parecia ter simplesmente adormecido. A menina do raio ganhou seu nome de um impacto pós-morte que queimou seu rosto e ombro. O menino foi encontrado amarrado, sua morte aparentemente menos pacífica. Os olhos da donzela estavam fechados. Seu cabelo contava o resto da história. Cabelo cresce aproximadamente 1 centímetro por vez e registra tudo que o corpo experimenta enquanto o faz. A análise de suas tranças mapeou seus últimos 21 meses com precisão. Durante a maior parte desse tempo, ela se alimentava de alimentos simples, como batatas e vegetais. Mas algo mudou exatamente 1 ano antes de sua morte. Ela mudou para alimentos de elite, como milho e lhama seca. Desnecessariamente dito, esta era uma comida cerimonial. É nessa época que o consumo de folha de coca também aumentou constantemente a cada semana que passava. Ele atingiu o pico nos dias finais, a níveis que a teriam deixado calma, sedada e complacente. Ela foi levada ao cume, deixada para os deuses e então reclamada pelo frio. No entanto, algo ainda permanece desconhecido e pode permanecer assim para sempre. A donzela sabia em seu último ano que havia sido escolhida e que estava sendo preparada. Se sim, ela estava com medo. Os filhotes de leão das cavernas. Por 30.000 anos, as pessoas os pintaram nas paredes das cavernas. Na escuridão profunda de Chavaux, no sul da França, artistas pré-históricos pressionaram pigmento na pedra e os desenharam com uma precisão que sugere algo além de memória. Um corpo longo, uma cabeça pesada e sem juba. Eles frequentemente pintavam um animal que compartilhava seu mundo, que caçava nas bordas de seus acampamentos, um que temiam e observavam, e aparentemente não conseguiam parar de pensar. Então, o leão das cavernas desapareceu, e tudo que restou foi isso. Ela nunca havia caçado ou nem mesmo rugido. O mundo fora da toca era algo que ela mal havia vislumbrado antes que um deslizamento de marro a levasse e o frio a selasse em lugar por 28.000 anos. Ela recebeu o nome de Esparta. A geneticista evolutiva Love Delling, da Universidade de Estocolmo, descreveu-a como provavelmente o melhor exemplo de preservação da era do gelo já descoberto. 1 ano depois, a 15 metros de distância, outro filhote apareceu. Ele foi nomeado Boris. Ele era mais velho em 15.000 anos, o que o tornava com 43.000 anos. Ele foi preservado com a mesma impossível completude. Agora havia 2 filhotes, 15 metros e 15.000 anos de diferença, emergindo da mesma parede congelada dentro de 12 meses um do outro. As pinturas rupestres em Chavaux não mostravam juba nos machos, e por décadas paleontólogos presumiram que era uma expressão artística. Mas Esparta e Boris confirmaram que os artistas estavam certos. 30.000 anos depois, o gelo nos deu prova. O chefe tatuado de Pazirique. Enquanto Atenas construía o Párteno e o Império Persa se estendia do Egito à fronteira da Índia, um grupo de pessoas sobre as quais ninguém escreveu estava se movendo pelas montanhas Altai a cavalo. Eles carregavam seda comercializada da China e tecidos tingidos em cores provenientes da Pérsia, e em seus funerais, cannabis queimava em incensários de bronze sobre seus mortos. Essas pessoas não deixaram cidades, nem linguagem escrita, nem monumentos de pedra.
Mas, em seu estilo usual, o solo congelado decidiu manter tudo sobre essas pessoas intacto. Em 2007, o arqueólogo Vyacheslav Molodin escavou um chefe masculino do permafrost de Ukok. Molodin era casado com Natalia Polosmak, que havia encontrado a donzela de gelo no mesmo planalto 14 anos antes. O chefe tinha duas longas tranças que chegavam à cintura. Ele foi enterrado com armas e cavalos. E ele também tinha uma tatuagem de um alce cobrindo seus braços e torso. O alce tinha cascos que se enrolavam em espirais e seu corpo ainda parecia vivo com linhas de pazirique em espiral, tudo feito com precisão cirúrgica. Ele estava no chão há 2.500 anos. No entanto, ele parecia que alguém o havia enterrado na temporada passada. Os pazirique não são uma civilização misteriosa, eles são uma civilização oculta. Oculta não pelo tempo, mas pelo acidente da preservação. Os sepultamentos que sobreviveram o fizeram porque a água se infiltrou nas câmaras de sepultamento de madeira e congelou, selando seda, comida, remédios e arte dentro. O tapete de pilha mais antigo do mundo saiu de um monte pazirique. Está no Hermitage, em São Petersburgo. É atado com 360 mil nós por metro quadrado. Imagens infravermelhas estão agora revelando tatuagens em espécimes conhecidos que foram invisíveis a olho nu por décadas. Agora é quase certo que mais sepultamentos permanecem sobre o Planalto, congelados, intocados e ainda guardando seus segredos no escuro. O gelo guarda tudo. Cada criatura nesta lista passou milhares de anos congelada no lugar. E então o mundo aqueceu. Ou o canhão de um caçador de presas explodiu uma parede de lama e, de repente, um quebra-cabeça na arqueologia foi resolvido. O que não podemos ignorar agora é que o permafrost está derretendo mais rápido do que em qualquer outro momento da história humana registrada. E isso significa que mais descobertas como essas estão por vir. Mais animais, mais pessoas, mais coisas para as quais ainda não temos uma categoria. A questão não é se encontraremos um Neandertal no permafrost algum dia. Cientistas dizem que essa não é uma ideia distante. É teoricamente possível. A questão é o que faremos quando isso acontecer, porque atualmente não há protocolo, nenhum acordo internacional e nenhum arcabouço legal para um espécime perfeitamente preservado de uma espécie humana extinta emergindo do gelo siberiano. O gelo manteve essas coisas em custódia para nós. Ele as está devolvendo agora, mais rápido e mais rápido, esteja prontos ou não. O gelo manteve todas essas histórias em custódia por milênios, protegendo cada detalhe da folha do tempo. Mas agora, ele as está devolvendo a um ritmo nunca visto antes. O que antes era apenas ossos estilhaçados e suposições científicas, hoje tem sangue, pelos, tatuagens e até DNA viável. Estamos diante de um dilema sem precedentes. O que faremos quando o próximo desgelo trouxer à tona um Neandertal perfeitamente preservado? Não existem leis, acordos internacionais ou manuais de ética para lidar com o surgimento de outra espécie humana que a Terra decidiu nos devolver. O passado não está mais apenas nos livros de história. Ele está emergindo da lama siberiana e dos picos andinos, pronto para nos confrontar. A grande pergunta que fica é: nós estamos realmente preparados para as respostas que o gelo está prestes a revelar? Se você chegou até aqui, é porque a curiosidade pelo desconhecido corre nas suas veias. Comente abaixo qual dessas descobertas mais te impressionou: a pureza do filhote de lobo ou o mistério do sacrifício inca? Inscreva-se no canal. Se você gosta de desvendar os mistérios mais sombrios e fascinantes do nosso planeta, clique no botão de inscrever-se para não perder os próximos arquivos. Deixe o seu like. Isso ajuda o YouTube a saber que você gosta de conteúdos de alto nível como este. O gelo continua derretendo e nós estaremos aqui para mostrar o que ele vai liberar amanhã. Até o próximo vídeo.